A análise de resíduos é um processo rigoroso e complexo, mas indispensável para produzir alimentos saudáveis e seguros para os consumidores. Até chegar à nossa mesa, os alimentos passam por dezenas de análises com finalidades específicas. Para explicar melhor este tema, conversamos agora com o diretor comercial da AgroSafety, Adalto da Silva. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar com vocês. Aqui com a gente, Adalto. Então, que tipo de tecnologia é utilizada no mercado para fazer as análises de resíduos de maneira correta e também confiável? Então, Juliana, é um processo, né? Um processo bem rigoroso que começa já na amostragem. A amostragem tem que ser representativa do todo. Nós estamos falando de contaminantes, onde a quantidade presente, muitas vezes no alimento, é a nível de microgramas por quilo. É uma quantidade muito pequena e suficiente, às vezes, para chegar a um caso mais grave de gerar uma toxicidade nas pessoas, né? Então, a partir do instante que a gente faz uma amostragem representativa, aí tem todo um processo dentro do laboratório que envolve o processamento da amostra, a extração e depois as análises. As análises são feitas com equipamentos bastante sofisticados, assusta o nome, são cromatógrafos acoplados a espectrômetros de massas, que buscam justamente analisar uma quantidade muito grande de resíduos, né? Nós estamos falando aí dessas análises, chegamos a analisar mais de 400 tipos distintos de resíduos de pesticidas para esse tipo de análise. E aí depois um minucioso trabalho de avaliar os resultados e depois gerar os relatórios. Então vamos, Adalto, falar em detalhes sobre cada uma dessas etapas para o nosso telespectador se familiarizar com o processo. As análises de monitoramento de resíduos começam, como você disse, na amostragem das matérias-primas e produtos finais. Como funciona essa fase inicial? Ok. Nós estamos falando de alimentos, normalmente, aí, quando a gente fala de processamento e entrada de amostras, no laboratório, nós estamos falando principalmente de produtos in natura, né? São alimentos aí que vão à mesa do consumidor e pode haver um nível de contaminação, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da amostragem, ela tem que ser uma quantidade bastante significativa, não que nós vamos precisar de uma quantidade grande de amostras para ser analisada, mas, em geral, nós fazemos uso de 1 quilo de amostra, processamos ela dentro do laboratório, né? Quando a amostra chega no laboratório, a gente procura fazer com que o protocolo seja de uma tal forma que evita saber de quem é o cliente, por exemplo, que está sendo feita a análise, para evitar a interferência de dentro do laboratório em relação aos resultados, possíveis resultados. Então, ela entra dentro do laboratório, é processada. Processado significa todo o procedimento de triturar. A gente faz um processo de quartear ela, homogeneizar, e depois de todo aquele 1 quilo de amostra que entrou no laboratório, apenas 2 gramas é que seguem para análise. Porque muitas vezes as contaminações são de forma heterogênea no alimento. Então, o objetivo de fazer essa amostragem e homogeneização da amostra e processamento através da técnica de quarteamento visa fazer com que a gente tenha melhor representatividade da amostra que vai ser analisada, tá? Então, dessas 2 gramas que seguem para análise, então você imagina, vamos imaginar aí um alface entrando no laboratório, sendo processado, depois 2 gramas entrando no laboratório, daquele alface eu vou ter que extrair todos os resíduos possíveis de pesticidas desse alimento, tá? E aí tem técnicas específicas de fazer isso, né? A gente chama técnica de extração em fase sólida, é uma técnica no laboratório muito conhecida para se fazer isso. E aí, quando a gente faz esse processamento
de retirar aquilo que se interessa a nível de análise, eu chego com uma amostra para análise em torno de diluída, uma amostra de 1 ml, 1 mililitro de amostra, para poder injetar no equipamento 1 microlitro disso. Então, é uma quantidade muito pequena que a gente utiliza para poder efetivamente fazer as análises. Tá? E dentro do laboratório... E o que você pode... Sim, pode continuar. E dentro do laboratório, quando se utiliza esses instrumentos, né, que eu citei, espectrômetros de plasma, de massa acoplado à cromatografia, seja gás e líquida, tem assim todo um processo que é feito para justamente fazer a identificação e também a quantificação desses compostos nesse nível de concentração muito baixo que eu falei, né? Quando a gente fala em microlitros, né, é um valor bastante baixo, tá? Adalto, e como é o manuseio e que tecnologias são usadas na etapa da extração? Na etapa de extração, todo cuidado é pouco, né? Ainda mais na época, principalmente agora de pandemia, então os vestimentos são adequados para isso, luvas, um ambiente do laboratório extremamente limpo para executar esse processamento, e são feitos técnicas, são utilizados, essas amostras são na hora que nós vamos processar, a gente trabalha com um tipo de composto para abaixar bastante a temperatura, para evitar que durante o processamento a gente eleve a temperatura da amostra e se perca possíveis compostos, resíduos que a gente gostaria de analisar. Então, assim, o manuseio é bastante cuidadoso nessa etapa. E você pode trazer alguns exemplos, Adalto, de alimentos que são analisados por vocês, desde ali da hortaliça, o cereal, o grão, todos precisam fazer essa análise de resíduos na prática? Se a gente for olhar, né, a cadeia produtiva como um todo do agronegócio, qualquer alimento de origem vegetal, in natura, ele acaba recebendo, com o objetivo de melhorar a produtividade no campo, defensivos agrícolas. E esses defensivos, mesmo que sejam utilizados de maneira adequada no campo, existe a necessidade de se fazer esses tipos de análise. Então, assim, se a gente pegar a cadeia de frutas, verduras e legumes, todos eles são passíveis desse tipo de análise, né? Principalmente porque esses alimentos, na maioria dos casos, nós fazemos uso in natura mesmo, né? É o caso de uma maçã, é o caso do morango. Então, tem alimentos que, obviamente, existe a possibilidade de ter um nível maior de contaminação, outros menor de contaminação. E dessa lista toda, obviamente, tem alguns campeões aí conhecidos aí, né? Como é o caso do tomate, pimentão, morango, e em função das várias características desses produtos aí e da carga de defensivo que é utilizada em campo, né? Adalto, e quais são as vantagens para o agricultor que decide investir nesse tipo de análise? Qual é o custo-benefício para ele? Porque é necessário um recurso específico. Em que ocasião o agricultor vai decidir se vale a pena ou não fazer esse tipo de análise minuciosa? Na verdade, nós estamos inseridos, o agricultor precisa ter a real consciência de que nós estamos trabalhando com alimento, e o objetivo é fornecer um alimento seguro para o consumidor final, né? Então, a análise de resíduo de pesticidas, ele faz parte de um dos principais possíveis contaminantes dos alimentos, pelo fato de fazer uso na agricultura. Então, assim, o retorno para ele é justamente em fornecer um alimento saudável, principalmente porque hoje a rastreabilidade dos produtos de origem
vegetal, ela é necessária, né? Então, quem está consumindo na ponta, né, quem vai no supermercado e compra um alimento in natura, cada vez mais ele vai querer saber a procedência, sabe? E se existe aí uma segurança daquele alimento. Então, eu acho que a grande vantagem em relação a tudo isso é do agricultor saber exatamente como é que está o processo dele produtivo e saber o que ele tem que fazer para justamente chegar até a mesa do consumidor com um alimento seguro. Por último, Adalto, quais são as suas orientações ao agricultor que nos assiste aqui no canal AgroMais e tem interesse em experimentar essa análise de resíduos? É um tema novo para ele nunca teve informações profundas e precisa começar do zero. Qual é o caminho das pedras? Primeiro, obviamente, procurar uma orientação, e nós oferecemos até esse tipo de orientação, isso não tem custo nenhum, de iniciar um programa de monitoramento, tá? Eu acho que o principal ponto é ele partir como uma iniciativa de iniciar um processo dessa natureza. Um monitoramento prevê análises com uma determinada frequência, com o objetivo de verificar em todo o processo dele se existe ou não risco do alimento chegar na mesa do consumidor, né, com um grau de contaminação aceitável. Então, acho que o primeiro passo é orientação, tá, e iniciar um programa de monitoramento. Embora o processo seja bastante complexo de análise, os custos dessas análises ela vem caindo consideravelmente. Quanto mais análise se faz, menor o custo de análise e, consequentemente, para o agricultor também ele vai ter uma vantagem em relação a isso. Então, o principal ponto é esse. Depois do monitoramento, uma vez estabelecido uma certa frequência de análise, nós mesmos até podemos, e fazemos isso quando necessário, orientar o agricultor em relação aos resultados obtidos disso, né? Porque não basta simplesmente fazer um monitoramento, obter um resultado e depois não saber o que fazer. Então, acho que um grande diferencial que a gente oferece, isso não tem custo, é orientar o agricultor em relação a esses resultados de análise, tá? O que é crítico, o que não é crítico e o que ele pode fazer para numa próxima safra fazer o uso de determinados defensivos de uma forma até mais cautelosa e segura. Muito obrigada, então, a Adalto da Silva, diretor comercial da AgroSafety, pelos esclarecimentos aqui para o nosso público no canal AgroMais. Até a próxima. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos. Tá? Boa tarde.